E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo da obra Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, nós estamos mais uma vez aqui, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 12, o umbral, e estamos no 14º parágrafo. 14º parágrafo. No último programa, na continuação da explicação de Lísias, ele coloca para André Luiz que o umbral é uma zona de verdugos e vítimas. E nós colocamos na questão de vítimas, de nós sermos vítimas, na realidade, de nós mesmos. Não vítimas de obsessores, de perseguidores. Somos vítimas de nós. Colocamos também que muitas vezes, aliás, quase todas as vezes, o obsessor ou aquele perseguidor, ele é a vítima nossa, muitas vezes, do passado. E prossegue vítima porque prossegue infeliz. Não nos perdoou ainda. E cabe a nós a mudança de comportamento, não é? Falamos sobre isso. E aí o André Luiz pergunta, mas será que não tem ninguém nesses lugares para defender as pessoas? Né? O André Luiz ainda está no seu início de entendimento sobre isso. E aí o Lísias explica que organização de defesa, essas coisas, é atributo de espíritos organizados, que não é o caso das zonas inferiores, mas que podemos ter sempre a certeza que, não obstante todas as sombras e angústias que existem nessas regiões, nunca faltou a proteção divina. Isso é um detalhe muito importante que a gente sempre coloca, né? Colocamos aqui o exemplo de Paulo de Tarso, nos dizendo também que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Essa nuvem de testemunhas são os bons espíritos que nos cercam, que nos orientam, que tentam nos intuir. Por que tentam? Porque nem sempre conseguem, porque não tem às vezes sintonia. Eles têm que ter a sintonia com o nosso pensamento, porque o esforço, em última análise, é nosso, né? Para sairmos de qualquer situação problemática. O esforço é nosso. Quem vai fazer a prova para passar num concurso sou eu, não é? Sou eu que vou fazer a prova. Então quem tem que estudar sou eu. Os espíritos ajudam? Ajudam. Claro que ajudam. Mas eu tenho que estudar. Eles não vão fazer a prova por mim, não é? Então é nesse sentido. Continuando então a explicação de Lísias, nós estamos no 10º parágrafo, né, Tereza? 14º, parágrafo. Isso. Vamos dar do início. Estamos lá na metade. Na metade. O viajante distraído, por aí. Mas vamos começar do início então, o viajante? Não. Assim, vamos começar do início do 14º. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referirmos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio, o agricultor que não semeou não pode colher. Com uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Que tempo é esse? O tempo que ele se resolve a sua melhoria. Não é? O Kardec vai falar isso, Marco, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 21. O capítulo é Pedi e Obtereis. Ele fala assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta,
fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Então, se o André Luiz, antes, né, logo que chegou lá naquela situação do umbral, se ele tivesse orado, se ele tivesse meditado no comportamento dele, se estava correto, se não estava, né, ele teria demorado muito pouco, mas ele ficou muito revoltado, e é essa revolta que atrasa. Então é o que ele diz aqui: cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário a ele cair em si e resolver, como diz aqui Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele resolver se arrepender e procurar o caminho do bem. E ele continua: desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado, é necessário a reparação. E aí, Kardec vai continuar e diz: o homem é assim constantemente, o árbitro da sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da boa vontade que ele tenha de praticar o bem. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente aprender a fazer as escolhas corretas, de acordo com a sua lei. E qual tem sido as nossas escolhas? Né? Se a gente está vivendo ainda num planeta de provas e expiações, as nossas escolhas não têm sido as melhores. Então, o que a Teresa leu agora do Evangelho, novamente corrobora o que Kardec sempre combateu, a questão da mentalidade sobre a existência do inferno eterno. Né? Isso não pode mais estar no nosso dicionário. E no livro Céu e Inferno também, no seu capítulo 5, Allan Kardec coloca no item 7. Eu vou ler aqui para a gente raciocinar em cima daquilo que nós estamos falando aqui, que o Lísias está explicando ao André Luiz, né? Que cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. E Kardec fala aqui: considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de prever o termo desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Não é? É aquilo que a gente fala corriqueiramente: eu estou no inferno, né? A palavra. E aí Kardec continua: mercê, porém, da revelação dos espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Então, na medida que o espírito começa a dar mas a misericórdia de Deus é tão grande que basta dar um lampejo de raciocínio melhor que os espíritos ajudam. Nós lemos aqui o exemplo do avô do André Luiz, no livro No Mundo Maior. Quando ele começou a se questionar. Quando ele começou a se questionar: será que nós estamos enlouquecidos aqui nessa situação? Será que nós estamos raciocinando certo? Pronto, bastou isso. Ele continuou achando que ali tinha ouro, tanto que o André Luiz dialoga com ele logo depois. Porque o outro velhinho, eles chamam de velhinhos que estão ali. O outro velhinho que fala ali: Cláudio, mas o André Luiz ouve o nome do avô. Ai, meu Deus, é meu avô. E aí o André Luiz começa a dialogar com ele. No diálogo ele fala e continua achando que tem ouro ali. Mas ele já começa a raciocinar diferente. Será que eu estou me enlouquecendo? Bastou isso, quer dizer, bastou essa situação para que os espíritos já possam ajudar, não é? O André Luiz, quando ele faz a prece, ele vê o Clarencio, que sempre esteve ao lado dele. É essa proteção, né? Ele mesmo passou por essa situação. O Clarencio estava todo o tempo ao lado dele, mas ele, na sua revolta, ele não conseguia enxergar.
porque ele estava tão revoltado contra tudo e contra todos que ele não conseguia enxergar a ajuda. E é o que acontece às vezes no nosso dia a dia. A gente, às vezes, com os problemas, a gente, infelizmente, né, a gente fica só focalizando o problema, mentalizando o problema, e nos esquecemos de mentalizar que tem ajuda, mas a gente não está parando para poder sintonizar com os bons espíritos que querem nos ajudar. E aí fica. Então, por isso é que nós lembramos aqui alguns programas passados sobre aquilo que Joana de Ângeles, espírito mentor de Divaldo Pereira Franco, relatado pelo próprio Divaldo nas palestras, nos conta, dizendo a ele sempre: meu filho, já orou? Ore muito. Mas minha irmã, ore muito. Não, a mãe dele que falava A mãe isso. também falava. A mãe falava meu filho, a mãe depois de desencarnada, o Divaldo conta, já orou? que já todos os dias meu filho orou. Mas mãe, eu acabei de acordar. Ora, meu filho. E a Joana explica, para não desencarnar na hora errada. Aí eu digo, o que é a hora errada, minha irmã? É a hora que você tiver com raiva, com ira de alguém. Porque pode desencarnar, né? De repente, um infarto, alguma coisa parecida, né? A única coisa certa é que nós vamos desencarnar. E aí desencarna numa situação dessa, vai sintonizar com quem está assim, não é? Se aproveitando da nossa sintonia. Aí são esses lugares de sofrimento, não é? Então, continuando. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Então, erigir colônia como esta, nosso lar, consagrada ao trabalho, né? Novamente falando. Então, é o trabalho que faz a cura, não é? Ao socorro espiritual. É o socorro espiritual desses espíritos que estão revoltados. Eles ficam atentos ao momento em que eles abrem uma sintonia, né, melhor, quando eles abrem o arrependimento. Sendo que, lembremos que mesmo nas colônias, nós vamos ver isso posteriormente, aqueles espíritos que são resgatados para a colônia, muitas vezes não querem ficar lá. Pelo seu comportamento, não querem. Não quer dizer que vai para a colônia já está bem e está tudo certo. Não é assim. Às vezes não se conforma com a disciplina, que tem lá. Não tem. Tem isso também. Como é aqui, não é? Igualzinho. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Porque o comportamento que ele está vendo lá é o mesmo nosso, enquanto encarnados. Mas olha, vamos ler aqui essa observação do André Luiz, que é o André Luiz falando aqui, né? Muito interessante. Na pergunta de número 278 de O Livro dos Espíritos, que é o capítulo da vida espírita, Allan Kardec pergunta assim: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Aí os espíritos respondem sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros, evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem e os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que lhe assemelham. Então, essa questão da sintonia, isso no plano espiritual, ela é muito mais evidenciada nessa questão, porque às vezes aqui na Terra nós estamos em certos grupos na sociedade, porque o trabalho às vezes nos impõe, a família, etc. Situações sociais, né? Contingências. Mas lá não. Lá a afinidade ela é automática. Então, o gosto pelas coisas, pelo bom e pelo belo, tem que começar a mudar a partir daqui, do nosso pensamento, para que nós possamos nos sintonizar com o bom e com o belo quando desencarnarmos. Porque a sintonia lá, o imã, vamos dizer assim, é muito mais forte. Não é? Lá não tem convenções sociais que exijam que eu fique num grupo em que eu não esteja sintonizado.
Né? Então, quando o André Luiz fala que a esfera se mistura quase com a esfera dos homens, é que o nosso umbral está misturado com o umbral dos desencarnados. Isso, porque verdade. lembra que ele falou que o umbral começa na crosta? Dependendo do nosso comportamento, dos nossos pensamentos e sentimentos, nós já estamos no umbral. Por quê? Porque somos revoltados, porque somos desorganizados, porque somos viciados, cada um lá no seu vício, né? Então, o problema, que pelo que a gente vê aqui, não é você passar pelo umbral, porque a gente já está nele. O problema é o tempo que a gente se demora. É o tempo que a gente vai querer ficar nessa situação, nesse desespero, nessa desorganização, nessa revolta. Isso é que a gente tem que analisar. Não é? É isso, o problema, o grande problema é esse, porque passar todos nós, até porque a gente já está nele. Então, quando desencarnar, nós vamos, muitas das vezes, né, o próprio nosso lar é uma colônia na periferia do umbral, mas tem outras colônias que são no umbral médio, no umbral grosso, né, regiões mais densas. Então, agora, o problema é se a gente vai querer ficar ou não na condição de revoltados, né? Exatamente. Bom, Continuando, né? Então. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Isso é muito interessante, tem muito material aqui. A gente pode começar quando Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem com a rapidez do pensamento. Aí ele desdobra na A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta, né? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, você pensou, você está lá. Não é o que ele está dizendo aqui. Não é Onde isso? o pensamento vai, aí vou eu. Aí vou eu, né? Não é? O plano está repleto de desencarnados e de forma pensamento dos encarnados. Porque o espírito, né? Como a gente tem falado em todos os programas, o espírito, apesar de estar encarnado, ele já está no umbral. E dependendo do que ele pensa, não é? Ele vai sintonizar com essas almas desequilibradas, revoltadas e perturbadas. Então, é como Kardec diz na pergunta 89, na letra A. Onde o pensamento está, você aí está. Então, se você pensou no mal, onde é que você está? Nas trevas, no umbral. Se você só pensa em fazer fofoca e você em calúnia, onde que você está? Você está junto com os espíritos, né, que gostam da mesma coisa. Uma situação muito interessante para todos nós estudarmos, sempre lermos, está contida no livro Nos Domínios da Mediunidade, sobre essa questão de forma pensamento, em que uma personagem do livro, o marido está com uma amante, e ela desconfia quem é, parece e tal. E quando ela está em casa, sentada, ela começa a pensar na amante, e com raiva, com ódio. E aí se cria, através do pensamento dela, uma forma pensamento da amante. E aí aquela forma pensamento começa a lutar com ela, do pensamento dela. Se agridem. Então, o André Luiz relata ali no livro dos Domínios da Mediunidade. É muito importante. Que as formas de pensamento exatamente. E se aí é que nós vamos novamente nos reportar aquilo que a mãezinha do Divaldo e a Joana falavam, orar o tempo todo na questão da sintonia. Se numa situação dessa a gente infarta e desencarna, como é que a gente vai para o plano espiritual? Né? Às vezes uma vida de luta, e aí? Né? E aí é complicado. Então, nessa questão do vigiar e orar. Então, quando ele fala que forma pensamento, ele fala que nós somos um núcleo irradiante de forças que criam. O pensamento é matéria.
Transforma ou destrói. E transforma ou destrói, exatamente. Quando os espíritos, aqueles que ainda não nos perdoaram os erros do passado, nos perseguem, eles veem o nosso pensamento. Eles nos conhecem aí do nosso comportamento real pelo nosso pensamento. Eles sabem, eles leem. A matéria mental nossa toda hora, ela é exalada de nós. Todo mundo vê. Então não há o que se esconder nisso, né? Na questão que Allan Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos, nossos pensamentos e atos, que eles nos dirigem por isso. Eles sabem o que nós estamos pensando. Sabe? Como é que eles sabem? Porque eles veem, pensamento é matéria. Expande de nós, né? No livro Libertação, no capítulo 6, no capítulo 6, Tereza, que ele vai falar das duas mulheres que ele está vendo conversando, o André Luiz, no livro Libertação, ele está numa cidade estranha, nas trevas, e ele vê duas mulheres conversando. E sim. Uma está encarnada, e a desencarnada está orientando a encarnada para que o marido para que ela não deixe o marido frequentar as reuniões de oração, porque a oração prejudica o intercâmbio que eles querem ter com o marido dela, porque na história eles querem prejudicar o diretor capítulo 6, eles querem prejudicar o diretor da fábrica onde esse rapaz trabalha. É muito interessante esse capítulo, esses fios invisíveis que até durante o sono, posso né? ler? Pode. Tá aqui, ó. Certa mulher já desencarnada dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Isso. Notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal. Está desencantada quanto aos compromissos assumidos? Ela já vivia com o pensamento lá. Não é? A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. E a outra deu um salto à retaguarda ao modo de um animal surpreendido e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser o nosso instrumento na fábrica. Isso, não é? Eles querem prejudicar alguma coisa onde ele trabalha. Então, o interessante também aqui é que é necessário espezinhá-lo para que ele se mantenha em nosso ciclo pela revolta. Então é a sintonia, a questão do pensamento, né? Direto aqui. Mas o contrário também existe, porque existem os fios invisíveis que nos ligam aos superiores. Todas as ideias que nos chegam do trabalho no bem, de ajuda, de fraternidade, de perdão, todas essas ideias também nos são transmitidas pelos espíritos superiores, porque a lei é uma só. Você que vai direcionar aonde o seu pensamento vai estagiar, se é nas zonas inferiores ou nas zonas superiores, né? Então, esse dom que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, é que vai nos fazer com que a gente faça as escolhas e que com isso a gente vai melhorando, vai crescendo, vai evoluindo. Com as escolhas bem feitas. Com as escolhas mal feitas é repetição, é reprovação e continuamos, né, no estudo. Mas como os espíritos dizem, o benefício da disciplina nos faz realmente livres pela voluntária sugestão de nossa parte aos dispositivos das leis de Deus. Então, graças a Deus... É um assunto muito vasto. Vamos deixar para o próximo programa. Vamos conversar, porque o Espiritismo é a única religião que nos fala abertamente, claramente, dessa sintonia, dessa lei de sintonia, desse intercâmbio. Mesmo Paulo tendo falado, mas é o Espiritismo que nos explica melhor. Minuciosamente. Então, vamos nos despedir. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.